Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise do Lar Espírita Alto de Souza e da Casa de Caridade de Vovô Chico. Já faz um bom tempinho que a gente não se vê, né? Faz um bom tempinho que a gente não coloca os vídeos aqui do Evangelho. Eu estava olhando lá o último vídeo, meu cabelo estava curto, até assustei agora que eu olhei e falei, nossa, faz tanto tempo assim. A gente deu uma atrasada realmente. A nossa proposta é de colocar todo o Evangelho, né, dentro do canal, para vocês que fazem o Evangelho no lar, que tem dificuldade muitas vezes de estar lendo o livro, e para vocês que fazem o tratamento à distância. Então a nossa proposta é da gente colocar um pouquinho, uma breve explanação sobre o Evangelho, sobre os temas do Evangelho, para facilitar deixar no canal para vocês. Desde que a gente fez a fusão, né, da nossa Casa Espírita do Kardecismo com a Umbanda Sagrada, as atividades dobraram. Então, a gente atrasou um pouco esses evangelhos aqui, esses vídeos, mas agora a gente já vai estar organizando melhor e vamos estar colocando os vídeos com mais frequência. Tá certo? Então, vamos fazer realmente, né, o evangelho, vamos aproveitar os próximos minutos, você já vai chamando aí a sua família, vai organizando a mesa, colocando a água, os copinhos para que sejam fluidificadas, ou você que faz sozinho, lembrando que Jesus sempre disse, né, onde estiverem 2 ou 3, estarei ali com ele, e sozinho nós nunca estamos, no mínimo estamos nós e o nosso mentor, o nosso protetor espiritual. Então você que faz aparentemente sozinho, já vai ali para o seu cantinho também, desliga tudo, tá certo? Não fique com nada que possa te interromper, porque o importante é a conexão que a gente vai fazer com a espiritualidade. Esses próximos minutos a gente tem que se desligar de tudo, das dificuldades lá fora, dos problemas, dos barulhos, da TV, da panela do fogão, de tudo que possa interromper. Porque é assim que nós damos acesso aos nossos benfeitores, os espíritos que vêm à nossa casa também, para fazer a limpeza do ambiente, para tratar muitas vezes os espíritos doentes, nossos irmãos desencarnados, que ficam no nosso lar ou nas adjacências da nossa casa, né, adoentados, eles vão ser tratados, a sua casa vai ser feita uma limpeza magnética nela, vai ser aplicado passe em você, fluidificada a água, né, então é todo um momento de tratamento espiritual, de conexão que a gente tem que ter com a espiritualidade. Nós precisamos fazer isso no mínimo uma vez por semana, certo? Da gente parar de toda essa correria do dia a dia, de todo esse desespero que é a vida que a gente vive praticamente, para que a gente possa ter essa conexão com a espiritualidade e receber essa proteção, tá certo? Então coloca a sua garrafinha aí do seu lado, já vai se preparando para que a gente possa refletir. Então vamos fazer a nossa prece? Divino Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho. Pedimos que abençoe a nossa família, para que todos nós estejamos dispostos, Senhor, a compreender os Seus ensinamentos, mas, acima de tudo, a praticá-los. Nos auxilia, Senhor, a promovermos a nossa reforma íntima, para que possamos ter novas atitudes, uma nova conduta, mais fraterna com todos os irmãos que nos cercam. Obrigado por mais esta oportunidade e ser conosco com o seu amor hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos para o nosso primeiro slide, capítulo 12, amai os vossos inimigos. E dentro desse capítulo, desse ensinamento de Jesus, amai os vossos inimigos, nós vamos falar sobre os inimigos desencarnados. Lembrando que nós somos espíritos imortais, que a morte não existe. E quando nós deixamos esse corpo de carne, que é uma roupa temporária que nós usamos, não é? Porque a coisa mais certa da vida é a morte, né? Que ninguém fica encarnado, que todo mundo vai desencarnar um dia. Nós retornamos para o plano espiritual. E retornamos com a mesma personalidade que nós tínhamos aqui quando estávamos encarnados. Então nós já vimos em outros estudos e no próprio Evangelho que os sentimentos que a gente nutre pelos seres aqui na nossa experiência carnal, eles continuam na vida do plano espiritual. Então, se eu amei muito alguém, eu desencarno, isso não vai desaparecer. Eu vou continuar amando esses seres, né? Os nossos entes queridos. Mas, se eu odiei alguém, se eu criei alguma inimizade, eu também vou retornar ao plano espiritual com o mesmo sentimento de ódio, de mágoa.
Então, nós criamos, muitas vezes, inimizades aqui no plano espiritual, no plano material, desculpa, aqui na nossa vida de encarnados, e essas inimizades continuam no plano espiritual. Muitas vezes, quando o nosso inimigo, nós prejudicamos alguém, ele desencarna, ele ainda nos persegue. Ele continua a perseguição dele, com a vantagem de que ele está invisível. Então, nós temos que entender que à nossa volta nós temos os espíritos que foram, né, os seres como nós, encarnados, com os sentimentos que eles nutriam por nós. Então, quando nós fazemos um mal para alguém, temos algum ódio, alguma vingança e achamos que nos livramos dos seres que nós não gostamos, é pura ilusão, porque eles continuam vivos e continuam tendo acesso a nós. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses inimigos desencarnados. E Kardec faz um comentário sobre a maldade, né? Sobre a pessoa, né? O ser, o espírito que está envolvido na maldade, seja encarnado ou desencarnado. Então, Kardec diz lá, a maldade ela não é um estado permanente. Não é um estado permanente do nosso comportamento, né? Nós somos seres que estamos destinados à compreensão do amor e à perfeição. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Deus é todo amor, é todo justiça, é todo fraternidade. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, mas com algo que é extremamente importante, com o nosso livre-arbítrio, para que a gente adquira as experiências, para que a gente consiga entender qual é o mandamento do universo. Agora nós já vamos falar e entrar novamente no mandamento maior, né, que rege todo o universo, que está em todos os evangelhos desse planeta e de todos os planetas do universo. Isso é uma lei universal. Amar a Deus sobre todas as coisas, meu próximo como a si mesmo, que foi o maior mandamento que Jesus trouxe, reunindo todos os outros, né, que existiam anteriormente. Então, isso é uma lei universal. Nós temos que aprender a respeitar os nossos irmãos. Enquanto nós não fizermos isso, nós estaremos transgredindo o mandamento maior, prejudicando o nosso irmão. Quando nós prejudicamos, né, as pessoas, nós cometemos o quê? Uma maldade, não é assim? Tudo que contraria a lei da fraternidade é a maldade. A maldade, ela está em vários graus. Aquelas do dia a dia que a gente acha sem importância, mas que não é, porque são atitudes antifraternas. A maledicência, a fofoca, não é falar mal das pessoas, caçoar das pessoas, tudo que não está dentro da lei de fraternidade, a gente pode chamar de maldade. E ela existe, essa maldade, em vários graus, né? Desde essas pequenas coisas que a gente acha que pequenas coisas, de brigas, de intrigas e tudo mais, até as grandes, como a gente está vendo hoje na questão da guerra, né? Então, essa maldade, ela ainda existe no nosso coração de habitantes do planeta Terra por causa do nosso egoísmo. Nós queremos que a vida, que as pessoas sejam todos do nosso jeito. Não é assim? Tudo tem que ser do nosso jeito. Então, o nosso egoísmo é que faz com que a gente tenha essas atitudes de maldade. Mas essa atitude, esse comportamento nosso não é um estado permanente do nosso espírito, do nosso comportamento. Nós temos que mudar. A tendência e a certeza do futuro é que nós iremos mudar. Nós iremos compreender que nós temos que exercitar a fraternidade. Então, essa maldade ela vai decorrer de uma imperfeição temporária. Nós não seremos maus e não teremos pessoas más à nossa volta para sempre. Porque nós vamos mudar com a experiência da nossa vida, do nosso dia a dia. Se a gente for verificar, muitas vezes nós já mudamos, né? Muitos comportamentos que a gente tinha há anos atrás. A gente muitas vezes vai, não digo envelhecendo, não é o termo, né? Amadurecendo, por assim dizer. É óbvio que o corpo físico, ele envelhece, sim, ele se desgasta, como tudo que é matéria, mas o espírito, ele adquire experiência. Então, muitas vezes a gente vê que algumas atitudes que a gente tomava no passado, a gente viu que não compensa, que magoava as pessoas, ou algumas que hoje a gente pensa, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito tal coisa, criado inimizade com alguém, né? Então, isso é uma imperfeição que é temporária, que com o passar das experiências, nós vamos verificando que agimos errado
e que nós iremos modificar as nossas atitudes. Então não será para sempre. Então o homem mau, ele reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então a maldade não vai ser para sempre. Então as pessoas que a gente vê fazendo o mal, é que naquele momento ele entende como certo, porque o seu egoísmo fala mais alto. Então ele precisa daquela experiência, e os seres que estão muitas vezes ali à volta dele, perecendo por aquela maldade, também tem o seu resgate kármico. Por isso que a gente tem que estudar a doutrina espírita, a lei de ação e reação, que nada acontece conosco que não seja do nosso merecimento, que não esteja no nosso histórico de resgates. Por isso que a gente tem que estudar a doutrina espírita, conhecer a lei da reencarnação, da desencarnação, da nossa jornada cósmica, dessas experiências que nós precisamos ter para a nossa evolução espiritual, porque a maldade não pode existir. Nós temos que compreender que temos que ser fraternos, que é isso que rege o universo. Então, as pessoas más, nós que somos maus ainda, em maior ou menor grau, e as grandes maldades que a gente vê no planeta e na nossa vida, ela vai passar, ela vai desaparecer. Isso daí é certo, porque os seres vão evoluir. Eles vão entender as suas atitudes descaridosas e vão acabar evoluindo. Aí ele continua falando sobre a morte, né? A gente falando dos inimigos desencarnados aqui, ó, que apenas livra o encarnado da presença material do inimigo. Então vamos supor que nós temos um inimigo muito grande, né? Que a gente acha que nos prejudicou e a gente quer se ver livre dele. E muitas vezes se consegue se ver livre dele por várias maneiras, não é? Ainda existem pessoas que criam a vingança, que mandam matar, que prejudicam, pagam na mesma moeda aquele que prejudicou você. Ou então que você, né, fez uma grande inimizade e aquele ser desencarnou e você dá graças a Deus, fala, me livrei da criatura. É um ledo engano, porque ele desencarna, só o corpo morre, né? Só o corpo que vai perecer. Mas o espírito continua vivo e continua te observando e continua com os mesmos sentimentos que ele tinha a seu respeito. Tanto de vidas passadas, de erros cometidos do passado, quanto erros cometidos na vida presente. Então, a morte só vai livrar o encarnado da presença material do inimigo, é só o corpo. Mas o espírito, ó, o inimigo desencarnado pode persegui-lo com seu ódio. E é o que a gente mais vê nesse planeta. Processos de obsessão, inimigos do passado, perseguindo muitas vezes os espíritos que foram seus inimigos do passado, que estão encarnados, que são os processos de obsessão que a gente vê na casa espírita e que muitas pessoas não acreditam. E nós precisamos entender que sim, esses espíritos estão à nossa volta, que a gente se livra apenas do corpo e que eles podem nos perseguir por muito e muito tempo. Então esse inimigo desencarnado nos persegue com o seu ódio quando os relacionamentos ficaram mal resolvidos. E além dos inimigos desencarnados, nós temos também inimigos encarnados. Nós temos seres que nos prejudicam no dia a dia e que nós prejudicamos também, né? Nós temos também, além da ação dos inimigos desencarnados na nossa vida, que estão invisíveis, né? Que conseguem nos prejudicar através de processos obsessivos, nós temos também a ação dos inimigos encarnados. Não é assim? Nós não temos, no nosso dia a dia, pessoas que nos perseguem, que nos incomodam, que nos prejudicam. Nós temos também a calúnia que fazem contra nós e que nós fazemos com relação a outras pessoas também. Então nós temos que ter cuidado com o nosso comportamento, porque a gente vive criando inimizade. A gente vive tendo atitude que não é correta, que a gente pode chamar de maldade. Então é por isso que existem esses relacionamentos mal resolvidos, esses desafetos. É por isso que a nossa vida muitas vezes a gente vive de uma forma pesada, de uma forma infeliz, porque nós estamos sempre tem aquela inimizade. Nós não conseguimos ser fraternos e caridosos o tempo todo,
Quando não somos nós que estamos falando mal dos outros, porque a gente fala que as outras pessoas são descaridosas, que não são fraternas, que são más, mas nós também somos. Porque ser bom é ser 100%, não vale ser só 99%. O ensinamento de Jesus é muito claro. Fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse. Então você gosta que falem mal de você, que façam fofoca? Então não faça para o outro. Você gosta que te caluniem? Não faça isso para o outro. Você entende? E a gente é que tem que começar a fazer primeiro. Se cada um de nós conhece o ensinamento de Jesus, independente se está dentro da doutrina espírita ou não, porque o ensinamento de Jesus está em todos os evangelhos de todas as igrejas cristãs, certo? O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo não é ensinamento espírita, é ensinamento cristão. Então, se eu realmente sou cristão, eu tenho que praticar. Eu tenho que fazer ao outro o que gostaria que me fizesse. Isso é a lei da fraternidade. Então, muitas vezes nós prejudicamos as pessoas encarnadas, os encarnados nos prejudicam, nos perseguem, por causa desse jogo, sabe, de atitudes inferiorizadas, de atitudes ainda descaridosas que nós temos uns com os outros, e a gente volta a falar aqui novamente de vários e vários graus. Então, a ação dos inimigos encarnados nós fazemos entre nós, vamos brigando, e essas brigas vão se tornando às vezes muito sérias, e quando uma das partes desencarna, esse ódio, essa raiva, o motivo da briga continua do lado de lá. É por isso que muitas vezes eles querem se vingar de nós, eles criam processos graves de obsessão, chegando até a possessão e a subjugação. Então nós precisamos ter cuidado. O nosso objetivo é de nos tornar as pessoas melhores e mais fraternas, porque tem tanta coisa que a gente pode deixar passar, que não precisa levar tudo a ferro e fogo, porque a gente quer pagar tudo na mesma moeda, sabe? Se fez pra mim bate e leva. Não pode ser assim, senão a gente vai viver, sabe, nesse ciclo de ódio entre encarnado e desencarnado. Então vamos continuar mais aqui, ó. A ação dos inimigos desencarnados em cima de nós são as obsessões. Então os seres que nós fizemos inimizade desencarnam e continuam com ódio de nós. E essas maldades, pode ver a maldade que você faz nessa vida, se a cada encarnação a gente amadurece um pouquinho nas experiências que nós temos, né, nas várias milhares de experiências reencarnatórias que nós temos, nós melhoramos um pouquinho, nós evoluímos um pouquinho. Agora observa quais são as maldades que você faz ainda atualmente. Aí você pode imaginar as que você fez no passado, em vidas passadas, que foram muito piores. E muitas vezes não dá tempo desses seres que nós prejudicamos nos perdoar, eles continuam nos perseguindo. A gente reencarna e eles muitas vezes não reencarnam no mesmo tempo, e continuam nos perseguindo, vida após vida, que são processos de obsessão, que temos processos gravíssimos de obsessão, de ódio, de vingança, de vidas passadas, as subjugações, que são gravíssimas, é quando o espírito praticamente se torna senhor daquele que ele odeia, que está encarnado. Principalmente se nosso irmão ainda tem uma mediunidade, né, mais aflorada, que não desenvolveu, que não frequenta uma casa espírita, que não sabe nem o que é isso, né? 90% dos nossos irmãos internados em clínicas psiquiátricas nada mais são do que subjugações, do que inimigos do passado que estão influenciando nessa vida, querendo se vingar dos erros do passado. Porque nós temos que entender que a maldade que a gente faz para as pessoas vai voltar para nós. Isso é lei de ação e reação. Nós temos que aprender que a partir do momento, como existe um mandamento maior, fazer ao próximo que gostaria que te fizesse, quando eu faço algo para alguém, automaticamente eu já estou dizendo para o universo que eu quero que aquilo seja feito para mim. Vocês entendem que é um mecanismo de ação e reação universal? Que eu preciso ter cuidado com as minhas atitudes? Porque isso é uma lei do universo, uma lei de ação e reação. Causa e efeito. Já ouviu falar em plantio e colheita? É assim, tudo que eu faço para o próximo, desde as mínimas atitudes, sejam fraternas ou descaridosas, vai retornar para mim. A lei foi feita para ser seguida e para ser colocada em prática, e a lei divina sempre vai ser colocada em prática, é fazer ao próximo que gostaria que me fizesse. Aquilo que eu faço para o próximo
de maldade, de erro, eu já estou jogando no universo essa energia, esse histórico do meu comportamento, que lá na frente vai voltar para mim. Isso é certo. Não tem escapatória. A gente pode até falar, a lei humana não funciona, mas a divina, ela não falha. Porque nós temos que aprender a sermos fraternos. É a fraternidade universal, que o próprio nome já diz, é fraternidade universal. Ela rege todo o universo. Ninguém pode querer passar a perna no outro. Nós temos que ter a igualdade de respeito ao próximo. Então, esses nossos inimigos desencarnados, eles nos obsediam, eles nos perseguem, causam obsessões, subjugações graves. E aí a gente fala assim, mas como que eu vou me livrar então dessa perseguição desses meus inimigos? Então, tem a medicação para extinguir a vingança desses seres desencarnados? Né? Entre encarnados e desencarnados, sim, nós temos que eliminar esse ódio. Nós temos que pedir perdão. Nós temos que aprender a perdoar. Porque não vai levar a nada a não ser cada vez complicar mais a situação. Porque você imagina brigar por causa de terra, vamos supor que alguém, né, se desentenderam por causa de uma sociedade, se desentenderam por alguma coisa que fosse assim, que as nossas brigas geralmente são por coisas materiais, não é? Aí chega lá no plano espiritual, você não leva nada daqui. Aí se pergunta, brigamos por causa de quê? Sendo que no plano espiritual você não leva nem o corpo. Então nós temos que ir tentando eliminar esse ódio. Tanto do ser que desencarnou e que tem raiva de nós, quanto de nós com relação às outras pessoas. Porque senão muitas vezes nós também temos ódio de outras pessoas, iremos desencarnar e nos tornaremos obsessores, né? Continuaremos a perseguição desses seres. Ficaremos desorientados no plano espiritual, porque o ódio deixa a pessoa cega. O espírito, muitas vezes, ele desencarna, ele não consegue nem ser socorrido pelos mentores, porque ele não quer. Ele fica mergulhado no ódio, então nós precisamos eliminar esse ódio. Porque não existe coração tão perverso que não se mostre sensível ao bom proceder. Então, como que nós, falando dos nossos inimigos desencarnados, que eu posso fazer com que eles deixem esse ódio, deixem de me perseguir? Não é com exorcismo, não. Ai, sai Satanás, porque ele não é um Satanás. Ele é um ser que conviveu conosco em outras vidas ou mesmo nessa, que se desencantou conosco porque algo nós fizemos para magoar. Muitas vezes foi um amigo, foi um amor, porque não existe ódio gratuito. Alguma coisa aconteceu naquele relacionamento para que brotasse o ódio. E geralmente era um relacionamento ou de amizade ou de amor. E que uma das partes foi contrariada, não soube aceitar e acabou, né, tendo sentimento de ódio, de raiva pelo outro. Então, por isso que quando a gente se propõe a extinguir a vingança desses espíritos que nos perseguem, que nós vemos tanto lá na casa espírita, não é? De situações de irmãos que chegam nosso lá para fazer tratamento, que estão obsediados, nós precisamos mudar a nossa conduta. Não é pega o espírito e tira e sai e vai embora. Não, ele é um ser como nós, tem direito de ter o comportamento dele. Então a gente precisa argumentar com ele que está errada a conduta. Assim como a nossa conduta de encarnado também está errada todo dia, falando de novo, desde as pequenas até as grandes coisas. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós temos que entender que nós erramos com ele e que nós temos que mudar de vida, buscar fazer o bem, buscar progredir. E aí esse ser que está nos observando, que é esse nosso inimigo desencarnado, que está nos obsediando, ele vai verificando a nossa conduta, a nossa transformação. Porque se ele é mau e ele tem ódio de você, porque você cometeu algum erro no passado com ele, e nessa vida você continua sendo uma pessoa descaridosa, e essa descaridosa que a gente fala não é a pessoa que não faz caridade, dando cesta básica e roupa. Nós não estamos falando de coisa material. Nós estamos falando de valores morais. Se você é uma pessoa que engana, que mente, né, que não tem um comportamento caridoso, ele, como desencarnado, está te observando. Então ele tem raiva de você, de ver que você não muda, que você não faz o esforço para mudar.
Mas quando você faz o esforço para mudar, e quando as pessoas vão lá na casa espírita em busca de tratamento dos processos obsessivos, e a gente vai passar todo um roteiro de mudança, é preciso mudar de vida. É preciso compreender a sua jornada aqui. O que nós estamos fazendo aqui como encarnados? Comer, beber, dormir e procriar? Mas isso o cachorro no nosso quintal também faz. Come, bebe, dorme e procria. Nós não estamos mais no reino animal. Nós estamos no reino hominal. Nós já somos seres que raciocinamos, que podemos produzir algo na nossa vida. E o que nós estamos produzindo na nossa vida para ajudar o próximo? Ou a gente só quer comer mais, beber mais, trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para comer mais, para beber mais, para descansar mais, não é? Então, nós precisamos ver se nós estamos vivendo apenas vida material, de interesse material, não estamos sendo caridosos com as pessoas, não estamos fazendo reforma íntima, não estamos querendo nos transformar, estamos ainda sendo egoístas, só pensando em nós. Então, esses seres que nós prejudicamos no passado, estamos observando. Então, é preciso ter uma mudança de conduta. É preciso conhecer a sua jornada, por isso que a gente sempre convida para vir para a Escola de Estudos Espíritas, todo sábado, 17h45, para você entender quem é você e o que você faz nesse planeta. E repetimos, não é para comer, beber, dormir e procriar e ficar cada vez mais rico e viver correndo atrás de trabalho, porque a desencarnação vai chegar para você a qualquer momento, e pode ser num estalo de dedo assim, porque você não sabe a hora que você vai desencarnar. Não está escrito lá na sua carteira de identidade o dia que você vai morrer, tá? Só está escrito o dia que você nasceu. E você está preparado para retornar para o plano espiritual? Porque você não vai levar nem o corpo. O que você vai levar para lá? Que vão te prestar conta, vão exigir a prestação de conta desse empréstimo. Porque tudo que nós temos é emprestado, não é nada nosso, é tudo ilusão achar que alguma coisa é nossa. Ah, o carro está no seu nome, né? A casa está no seu nome, o dinheiro está no seu nome do banco. Meu filho, basta você morrer que troca de mão. Não é assim? E o corpo é o primeiro que também já tem que enterrar antes que feda. Então nada é nosso, é pura ilusão. E você pode desencarnar a qualquer momento assim, ó. O que você vai levar daqui? Porque a gente só pode levar daqui o quê? As boas obras, as amizades, os sentimentos que foram lapidados de amor, de fraternidade, de carinho pelas pessoas. É só isso, as lágrimas que a gente enxugou, as amizades que a gente fez, as obras que a gente deixou para ajudar no progresso do planeta. É só isso. Então, são essas atitudes que nós temos que mudar, que os nossos inimigos desencarnados, que nós prejudicamos no passado, começam a perceber que nós estamos melhorando. Por isso que diz assim, ó, que não há coração tão perverso que não se mostre sensível ao bom proceder. Eu só me livro desses inimigos quando eu começo a mudar a conduta. Quando ele vê que a gente está se esforçando para mudar, ele também começa a pensar, puxa vida, que vergonha, né? Eu tô aqui desencarnado, poderia estar progredindo, porque as opções de progresso no plano espiritual são muito maiores do que as nossas aqui, não é? De trabalho, de estudo, de auxílio, de tudo mais que tem lá. Ele começa a observar e ele começa também a se sentir envergonhado, porque os mentores ficam o tempo todo conversando com ele, não é? Porque ele também tem o livre-arbítrio de querer abandonar o processo de vingança ou não. Então os mentores conversam com ele, ele vai vendo que você está se esforçando, que você está tentando melhorar. E aí ele também começa a ficar mais sensível, ele começa a ver que ele está perdendo tempo e a possibilidade é muito grande também dele mudar e de parar a perseguição contra nós. Então a gente só elimina o ódio das pessoas, seja encarnada ou desencarnada, através do exemplo, através das nossas atitudes no bem. É isso que as pessoas mais observam, porque qual é o antídoto do mal? O antídoto do mal é sempre o bem, não tem outro antídoto. Então, continuando lá, pode-se fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. E é esse o nosso objetivo, de fazermos amigos. E dos inimigos que fizemos, também de fazer com que esses relacionamentos voltem ao normal, voltem a ser o que eram. Porque era, antes de se tornar um ódio, era um amor. Seja de amigo, amor de alma, de coração, seja do que for. De relacionamento amoroso. O próprio Chico Xavier, né? O que Emmanuel falava para ele. O ódio é o amor que adoeceu. Então nós criamos inimigos, mas não é à toa. O inimigo não cai do céu assim no nosso colo, não. É porque nós prejudicamos. Vocês entendem que é uma questão de lógica?
Ninguém se torna nosso inimigo se a gente não fizer nada para ele. Então tem muita gente que fala assim, mas eu sou uma pessoa tão boa nessa vida, como que eu tenho um obsessor tão grave? Nessa vida você pode ter melhorado mesmo, porque o nosso objetivo é de melhorar a cada encarnação, mas no passado, vai ver o seu histórico, vai ver as coisas erradas que você fez e que ele ainda não perdoou. Então a gente tem que estar sempre indo para o caminho do bem, da gente sempre ter o comportamento fraterno, para que os nossos inimigos do passado comecem a nos observar e que eles vão cansando de fazer a maldade, porque a maldade cansa. O ser que faz a maldade vai ficando solitário, vai ficando desgastado, ele vê que ele não chega a lugar nenhum, então chega uma hora que ele cansa. Então o antídoto do mal é sempre o bem e não tem outro recurso. Então, quando nós temos o mal proceder, ou seja, eu continuo sendo materialista, egoísta, prejudicando as pessoas, ele também está observando. Nós vamos falar do exemplo de novo. Então, o nosso mal proceder, nosso desinteresse pelo próximo, nosso materialismo, a nossa vontade de só viver a nossa vidinha, de passar a perna nas pessoas muitas vezes, de falar mal, de ser descaridoso e antifraterno, irrita o inimigo, que se constitui um instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Você entende que muitas vezes Deus permite que esses inimigos desencarnados estejam junto de nós, nos obsediando, nos subjugando, porque ele também percebe, o Criador percebe, que nós não queremos mudar, que nós só queremos ser egoístas, cuidar apenas da nossa vidinha material, do nosso círculo de amigos ou de família. E não é assim que tem que ser. Nós temos que entender que é necessário o exercício da fraternidade. Que tudo que nós temos é para ser dividido, é para se... Não é sair assim, vender tudo e dividir em partes iguais. Não é assim que se fala. É tudo que nós temos, porque não existe ninguém que seja tão pobre, que não possa auxiliar um outro mais pobre, e alguém que seja tão mau, que não possa melhorar a sua conduta. É o exercício da fraternidade. Então, quando nós somos pessoas egoístas, vivemos apenas a vidinha material, não nos interessamos pelo próximo, não nos interessamos por nada nem por ninguém, temos uma conduta antifraterna, o nosso inimigo desencarnado está nos observando, ele fica mais irritado ainda. Ele vê que você vem recebendo instruções, vem recebendo chamamentos de Jesus, vida após vida, e até nessa encarnação mesmo, quantas vezes chamaram você para ir para uma instituição religiosa, para praticar o bem, para renunciar um pouquinho do seu tempo, em favor do próximo, e você não quer. Ele observa isso, então ele vê e fala, ele não quer melhorar, ele continua egoísta. E isso faz com que ele continue também com a sua raiva que eles têm de nós. Então a contribuição do Espiritismo, para que a gente possa reorganizar esses relacionamentos mal resolvidos de inimizade, ele apresentar pela lei que rege as relações entre o mundo espiritual e material uma razão prática para o perdão, que é tudo que a gente acabou de falar. O Espiritismo nos ensina que nós não nos livramos do ser que nós prejudicamos ou que nos prejudicou, que a vida continua no plano espiritual, que os sentimentos de ódio ou de amor vão continuar e que esse ser vai nos perseguir. Por isso que a gente precisa aprender a doutrina espírita e aprender que nós somos seres imortais, que a morte, como a gente entende, de finalização, morreu, acabou, não existe. A vida continua porque a verdadeira vida é no plano espiritual. Aqui nós vivemos muito pouco, a passagem pela matéria é muito rápida. Nós podemos desencarnar a qualquer momento. Nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo aqui, milhares e milhares de crianças que nem viveram estão desencarnando. De todas as idades no planeta estão desencarnando, inclusive com a sua idade que você aí está assistindo. Então nós não sabemos qual é o momento. E a vida então vai continuar no plano espiritual. Porque quem já tem um pouco de inteligência, é totalmente impossível que você acredite que você vem aqui com uma única vida. Que todas essas divergências de sociedade, que todas essas doenças, que aparecem de nascença, que tudo isso seja essa única vida, que seja um castigo de Deus, que morreu, acabou. Não pode mais isso. Quem tem um pouco de raciocínio tem que questionar que não é assim, não. Que tudo é lei de causa e efeito, que existe um porquê para tudo que a gente passa na vida, seja de bom ou de ruim.
e que a vida continua no plano espiritual, sim, com muito mais intensidade, com muito mais atividade para ser feita, e a gente passa muito mais tempo lá do que aqui. Aqui são experiências que a gente vem com esquecimento, mas existe algo que está gravado na nossa consciência, que é a lei de Deus, e a lei de Deus é fazer ao próximo que gostaria que te fizesse. Essa é a lei que está gravada na nossa consciência, porque todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. A gente faz o errado porque quer. Não é porque a gente não sabe. A gente faz o errado porque quer, porque é de acordo com a nossa conveniência, de acordo com os nossos interesses. E toda vez que a gente faz o errado, a gente já joga no universo, na lei de ação e reação, que aquilo que eu fizer vai voltar para mim, mais cedo ou mais tarde. Se não der tempo de ser nessa encarnação, será em outra. Então, o Espiritismo ele contribui para que a gente conheça essas leis que regem os relacionamentos e que regem a vida da matéria e a vida do espírito. Por isso que a gente convida para vir para a escola. O Espiritismo também, a utilidade dele é de demonstrar, né, o ensino de Jesus, que é amai os vossos inimigos. Nós precisamos, não é para sair amando, não é como é que eu vou amar um inimigo meu, né, que me prejudicou. Por isso que a gente tem que entender a lei da reencarnação, de vidas passadas, mas às vezes nessa vida, pelo fato de nós virmos com esquecimento, e a gente também tem aqui as aulas do porquê, que é necessário a gente vir com o esquecimento, então você tem aquele sentimento de raiva, você não vai conseguir amar, né? Mas a gente tem que começar lá desde o comecinho, pelo menos a suportar, sabe? A não desejar o mal, a não querer pagar com a mesma moeda. E depois, com o passar dos anos, com o passar das vidas, inclusive, das nossas experiências, né? Reencarnatórias, experiências espirituais que a gente vai tendo, os sentimentos vão se modificando. Então, o Espiritismo, né, e o Evangelho também de Jesus que a gente faz, um dos objetivos é demonstrar a utilidade do ensinamento de Jesus. Nós precisamos desfazer esses relacionamentos que ficaram mal resolvidos, esses relacionamentos de ódio, porque senão entra a vida, passa a vida, a gente fica naquela roda de chamada de karma, sabe? Entra a vida, passa a vida, e um odeia, o outro continua odiando, e o outro vem e odeia. Alguém tem que cortar esse laço. Alguém tem que cortar esse laço e deixar pra lá. Porque quando você perdoa, você se livra. Porque você já viu quando você não perdoa alguém, que horror que é? Você não tem paz, você não tem sossego, você vive em contato mental com aquele ser, com aquela pessoa, perseguindo, você não vive em paz. Quando a gente perdoa, quando a gente se desliga, seja encarnado ou desencarnado, a gente vive em paz. E a nossa vida segue para a nossa jornada espiritual. Então, a Kardec continua com a sua análise. Por que existem obsessores espirituais? Por que nós temos inimigos? E ele faz uma observação aqui, ó. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Então, por que nós temos inimigos espirituais? Porque nós não somos bons. Então, não adianta você falar, eu sou bonzinho. Não, não. De repente, pode até estar melhorzinho hoje. Mas 100% bom você não é, não. Faz fofoca, faz maledicência, caçoa das pessoas, tem preconceito, né? Se puder passar a perna ali, ó, e vamos de novo falar em vários e vários graus. Então, só existem inimigos que nos perseguem porque nós também não agimos corretamente. Inimigos do passado nos perseguem porque cometemos erros no passado. Fazemos inimigos nessa vida porque também não temos atitude correta. Então, cada um de nós tem que procurar se tornar uma boa pessoa. Mudar suas atitudes, seu comportamento, para que não haja mais maldade na terra. Os semelhantes se atraem. Se eu atraio o mal, porque eu não sou uma boa pessoa. Ah, mas nessa aqui eu tô melhorzinha, mas não foi. Na outra, tem que ser melhor ainda, para que o seu inimigo comece a te observar e desista de te perseguir, porque ele vai desistir, ele vai desistir. Nós não vimos lá no começo que o mal, ele é temporário? O mal é temporário. Então, continuando com a análise de Kardec aqui. Se deve se usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo que se deve proceder com os desencarnados. Então, se eu tenho um inimigo que está encarnado, que está me prejudicando nessa vida, muitas vezes ele tem um ódio intuitivo de outras encarnações, né? Então, nós precisamos
Nós não podemos dar corda, pagar na mesma moeda, nos tornarmos inimigos desses seres. Nós temos que entender o processo que rege a lei de relacionamento nosso no universo, que é o da fraternidade. E se nós passamos por algo que nos prejudica, é porque nós prejudicamos primeiro. Deus não permite que nós não passemos por nada que não seja do nosso merecimento. Por isso, novamente, a gente fala, tem que estudar. Nós temos que conhecer a nossa jornada cósmica, quem somos, da onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui. E convidamos de novo para a Escola de Estudos Espíritas, todo sábado, 17h45. Então, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente, né? Faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universal, que é aquilo que a gente acabou de falar. É uma lei cósmica, é uma lei universal. Fraternidade universal. Nós temos que aprender a nos amar, a nos respeitar, a nos auxiliarmos. Enquanto nós estivermos transgredindo a lei, o mal sempre vai retornar para nós. Então, cuidado com o que você está plantando hoje, porque você vai ter que colher amanhã. E se hoje você diz que a sua vida não está boa, é porque você já está colhendo, né, aquilo plantio do passado. Então, não se revolte, aceite, procure mudar, se torne uma pessoa mais fraterna, pague a sua dívida com alegria, porque daí sim, ali na frente, os sofrimentos irão desaparecer. Venha estudar a doutrina espírita, venha conhecer com maior profundidade o porquê dos sofrimentos da nossa vida, o porquê da necessidade de nos tornarmos pessoas melhores, para que a gente possa transformar o planeta num lugar melhor para a gente viver. Tá certo? Então a nossa reflexão era essa. A gente convida vocês a seguirem a gente também nas redes sociais, Instagram, Casa de Caridade Vovô Chico, Facebook, Lar Espírita Alta de Souza, YouTube também com o mesmo nome, Lar Espírita Alta de Souza. Vem conhecer a nossa casa, conhecer as nossas atividades. Toda terça-feira nós temos uma palestra pública aberta a todos os nossos irmãos acima de 16 anos. No sábado nós temos a Escola de Estudos Espíritas, para que a gente possa se conhecer, quem somos, de onde viemos, o que fazemos aqui, qual a nossa destinação. Domingo é o exercício, a oportunidade que temos de exercitar a caridade. Nós temos também as nossas atividades da Umbanda. Segunda-feira, se você quiser vir para uma conversa fraterna, né, para fazer uma triagem para tratamento, fazer um agendamento para conversar com o Vovô Chico também, que é o mentor espiritual da nossa casa. Então, aqui embaixo a gente tem o telefone de contato à nossa casa, aqui embaixo, né, nesse local onde a gente coloca as informações aqui. Entre em contato conosco, tá certo? Então, vamos fazer a nossa prece, vamos nos preparar para a fluidificação da água. Que Jesus nos abençoe. E assim, amigo Jesus, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui e encerramos mais um dia de aprendizado dos teus ensinamentos. Pedimos que nos abençoe, Senhor, nessa reunião familiar, que abençoe todas as famílias reunidas em torno do teu Evangelho. Pedimos que abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta de expiações e provas, auxiliando cada irmão, Senhor, na transformação de sentimentos e pensamentos, para que tornem-se mais fraternos, auxiliando-nos uns aos outros, para tornarmos o nosso planeta um lugar melhor para se viver. Pedimos, Divino Amigo, que fluidifique a nossa água, colocando nela os fluidos necessários à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que possamos, Senhor, sentir-nos renovados em nossas forças físicas, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Obrigada por mais esta oportunidade e nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.